Bom dia, meninas. Eu sou a professora Mércia e hoje nós vamos trabalhar com frações equivalentes. E fração a gente usa o tempo todo em nosso dia a dia, ao dividir a pizza, o bolo, ao utilizar ovos em receitas, em casa, assim como nas receitas também pede para a gente usar como medida a xícara, às vezes ela inteira, às vezes é a metade, 3/4. Então, em muitas situações nós trabalhamos com frações. Não esqueça da leitura das frações, é muito importante. Além da gente conhecer a representação gráfica da fração, a sua leitura. 1/2, 1/3, 1/5, 3/6. Aqui, como passou de 1, está no plural, a gente tem que acrescentar o S. Em frações decimais, 3/10, 8/100, 5/1000. Passou de 10, a gente lê mesmo o nome dos números e acrescenta avos. 11 até o 99, a gente acrescenta avos. Do 101 ao 999, acrescenta avos. Por quê? Nas frações decimais, a gente já sabe aqui a leitura. Vamos falar de frações equivalentes. E o que são frações equivalentes? Primeiro, entendendo a palavra equivalente, aqui, que quer dizer igual valor, de igual valor. Então, são frações que possuem o mesmo valor. Olha para os desenhos, aqui, na representação gráfica. 1/2, 2/4, 4/8 e 20/40. Observe que a parte pintada dessas frações, elas possuem o mesmo valor do tamanho. Olha bem, todas são iguais dentro do inteiro. A diferença é porque elas estão divididas em menores partes, porém só foi considerada aqui a parte pintada de igual valor. Então, eu percebo que 1/2 é igual a 2/4. Olha aqui, ó, o mesmo tamanho. Que 2/4 é igual a 4/8. Que 4/8 também é igual a 20/40. Eu também posso dizer, se 1/2 é do mesmo tamanho que 20/40, eles também são iguais. Então, essas frações aqui, elas possuem o mesmo valor, elas são equivalentes. Olha só, 1/2, 2/4 e 4/8. A gente viu ali. Como que eu descobri a equivalência? Eu multipliquei o numerador por 2 e também o denominador por 2. Veja que eu multipliquei pelo mesmo número, aí deu 2/4, a fração que está aqui abaixo. Fiz novamente multiplicando por 2, 4/8. Eu descobri a igualdade entre eles. Para encontrar frações equivalentes, basta dividir ou multiplicar o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número. A gente vai entender essa frase. Eu tenho aqui a fração 2/3. Eu quero encontrar uma fração igual a ela, equivalente. Basta eu multiplicar o 2, que é o numerador, e o 3, que é o denominador, pelo mesmo número. Eu escolhi o 3. Multipliquei 2 por 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então, 2/3 é equivalente a 6/9, ou igual a 6/9. Também, quando a minha fração ela já tem um número maior, eu posso dividir. Eu dividi o 18 por 2 e o 20 por 2. Olha só que eu usei o mesmo número para fazer essa divisão. Eu escolhi a divisão por saber que esse número já são mais altos. E sendo par, 18 é um número par e 20 é um número par, eu posso dividir por 2. Todo número par se divide por 2. Aí deu 9/10. Então, a gente percebe que
Multiplicando, dividindo, a gente encontra frações iguais, equivalentes. Então, 18 vinteavos é igual a 9 décimos. Equivalência também significa que eu posso, através dela, simplificar frações. E o que é essa simplificação? É tornar ela mais simples possível, menor possível, de uma maneira que a gente não precise mais dividir por ninguém, reduzir por ninguém. Não existe mais outra equivalente. É você chegar no ponto final da equivalência, onde não dá mais para você encontrar outra fração. Então, eu fiz aqui o processo de volta. 4/8 dividido por 2 deu 2/4. Como são números pares, eu posso dividir ainda por 2. Numerador pelo 2 e o denominador pelo 2. Ficou 1/2. Eu simplifiquei, eu tornei na menor fração possível e também que é equivalente a todas elas. Hoje eu agradeço a vocês por estarem participando da aula. Estou com saudades e peço a Deus que todos fiquem bem. Bons estudos a todos.